Boa noite, colegas. Eu sou a Gabriele. Boa noite. A gente está aqui hoje, essa chamada é para a gente falar um pouquinho mais do livro do Marcos Bagno sobre o preconceito linguístico. E a gente, acho que vamos discutir um pouquinho sobre o círculo vicioso do preconceito linguístico. O Marcos Bagno traz 4 elementos, ele fala em 3, mas ele apresenta também um 4º elemento, sendo que a gramática tradicional é um deles, os métodos tradicionais de ensino é outro, os livros didáticos e, por fim, também ele fala nos comandos paragramaticais, que seriam os veículos de mídia, a televisão, rádio, CDs. Ele apresenta esses elementos como fortalecedores do preconceito dentro da sociedade, do preconceito linguístico. Pode falar, Karen. Oi, eu sou a Karen. Tudo bem, colegas? Eu também vou comentar alguma coisa sobre o círculo vicioso. Ele se forma em redor de falantes da língua portuguesa também, né? Faz com que ele mesmo pense que o português brasileiro é difícil também, né? Para a gente se comunicar. Eu concordo com a companheira, porque eu tinha uma outra visão sobre a língua portuguesa. Eu não gostava da língua portuguesa. Com esse livro, eu passei a enxergar outra coisa. E o próprio autor, ele critica vários autores, e uma deles seria do autor Luiz Antônio Sacconi, que esse autor, ele critica de forma assim, de falar cada palavra que a gente fala, que acha que é errado, e o autor mostra a gente que não pode pensar assim. Cada região tem um jeito de falar, cada lugar tem um jeito de se falar. A gente tem que respeitar isso, entendeu? Você é do Rio, né, Carlos? Sou do Rio. Uhum. A pessoa, quando eu tô aqui, o pessoal às vezes olha assim e vê que a pessoa fica com preconceito do jeito de se falar, mas o pessoal de lá fala assim. Não escreve, mas fala assim. Pois é. Oi, eu sou a Angélica e já entrando, né, também, ele fala também sobre o Napoleão Mendes de Almeida, né, que foi o renomado propagador do preconceito linguístico, e ele foi muito preconceituoso, ele nunca escondeu a intolerância e seu preconceito, sua autoridade em suas colunas de jornal. E continuando que eu estava falando, tu, Carlos, no caso, é do Rio de Janeiro, né? A gente aqui do Rio Grande do Sul fala bem diferente e tem muita gente que tem preconceito do modo de falar, do jeito que tu fala é diferente. Então, tem muita gente que não entende e tem preconceito com isso. É verdade. E meu nome é Michele. Bom, assim, muitas vezes esse preconceito linguístico ele surge lá na escola. Chega aquela criança que é do interior, ela fala errado, a professora vai lá, corrige, diz que a palavra está errada. Essa criança, muitas vezes, ela fica constrangida em falar, ela já fica mais acanhada, já não quer mais falar. Quando essa mesma criança vai para casa, às vezes ela tem aquela situação que ela vai achar que a avó ela é ignorante, porque ela aprendeu a falar aquela palavra com a avó. Então, tudo isso, às vezes, até surge mesmo na escola, né? Esse preconceito todo. O pessoal do interior, assim, sofre muito mesmo com preconceito mesmo, porque eles, aqui no sul, é totalmente diferente, e quando vem a pessoa, eu acho horrível, critico muito mesmo o pessoal que fala de fora, da maneira que fala, o baiano principalmente, é impressionante como criticam, eu acho horrível isso mesmo. Daiane? A Dai. Aquilo que o Carlos estava falando do preconceito, dele ser de outro estado, não só de outro estado. Eu, quando fui morar em Porto Alegre, meu primeiro dia de aula foi meio complicado, porque eu sou quareense, então nós, fronteiriços, temos o nosso jeito de falar, né? Aí eu não sei o que aconteceu, que eu acabei falando, pra que tanto xisme? Toda a sala de aula virou para me olhar, porque não tinham entendido o que eu tinha dito. Aí ficaram me perguntando, de onde tu é? Que palavra estranha, não sei o quê. E o próprio autor, ele fala bem disso, porque tem esse autor, Luiz Antônio Sacconi, ele tem um pensamento que a gente vê que as pessoas têm, né? As pessoas têm, que acham que é intelectual e acham que as pessoas estão falando errado.
e que se cita vários Vai terminar, exemplos pessoal. que eu... Oi, eu sou a Milena. Acredita-se que a norma culta do português é falada por quem tem mais poder aquisitivo. Mas, geralmente, quem domina as regras são os professores, que não têm tanto poder. Já os fazendeiros, que são pessoas de classe social mais elevada, já não dominam tanto a regra culta. E no Brasil a gente tem esse preconceito. Sou Lucilene, né? Que nós podemos observar que nas últimas décadas, né, as pessoas, elas, com os programas de inclusão social, as pessoas, elas estão falando tudo na mesma linha, né? Elas estão falando tudo do mesmo jeito, né? Tanto as pessoas de classe alta como as pessoas de classe baixa. Então, isso fez com que surgisse uma nova classe social, né? A partir dessa inclusão social. E falando de fala, né, nós podemos ver que a palavra presidenta, né, tem surgido como um meio de muita polêmica, né, no Brasil, devido a um preconceito que há sobre as mulheres, a resistência à classe feminina. Mas a palavra presidenta existe sim no dicionário desde a década do século XIX, né? E ela é uma palavra aprovada e reconhecida pela Academia Brasileira de Letras. Então, brasileiro tem que estar falando presidenta ou também presidente, não tem problema. E esse preconceito tem que ser exterminado, né? Presidenta, sim. E para o linguístico, para ele não é erros, e sim umas gramáticas diferenciadas. Então, como palavras que não estão no sistema único proposto, que antigamente eram erradas, hoje elas são consideradas certas. Então, o que é errado hoje, futuramente, pode ser gramáticas certas. Entrando nessa parte do preconceito, Anderson, meu nome é Saira. A gente tem que lembrar também que as próprias pessoas têm consigo mesmo um preconceito. Ela exerce consigo mesmo um preconceito. Fala que o brasileiro só fala o português errado, mas também não faz força para mudar. Assim como vários outros preconceitos que sofrem desigualdade, a sociedade tenta mudar, o nosso preconceito linguístico ninguém tenta mudar. Continua sempre o mesmo círculo vicioso, sempre a mesma coisa. Eu sou a Fabiana, e no caso do estrangeirismo, que é bem mais aceito de fora pelo fato de chamar mais atenção no comércio, pela indústria, por ter rótulos como hot dog, office boy, esse tipo de palavra. Daniele, segundo o Bagno, o ensino da gramática já vem sendo contestado há mais de 30 anos. Ele acredita que é preciso mudar o papel da escola no letramento dos alunos, pois o que adianta fazer o aluno entender o que é uma oração subordinada, substantiva, sem permitir que ele consiga aprender adequadamente a falar e a escrever? Não adianta nada. Meu nome é Edson. O uso incorreto da linguística revela um preconceito linguístico, onde condena e exclui quem não se adapta ao padrão, ao estilo que ela quer traçar, quer dizer, o sistema. As pessoas todas são diferentes, porém conseguem se comunicar de forma comum ou coloquial, não perdendo assim a sua essência. Boa noite, né? Eu não havia me apresentado, minha Karine, e este foi o trabalho que nós fizemos aqui, esta conversação sobre o círculo vicioso e o preconceito.